Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao ZoomCast, o podcast da plataforma Zoom Saúde. Para quem ainda não conhece e está chegando agora, o ZoomCast é um podcast no qual falamos de saúde de forma descomplicada. Toda semana trazemos convidados da área de saúde para contarmos um pouco de como cuidarmos melhor da nossa saúde, como prevenirmos e como termos uma vida mais longeva. Para quem ainda não conhece a plataforma da Zoom Saúde, é uma plataforma que te ajuda na sua jornada de saúde. Nosso aplicativo está nas lojas, na Google Play, na Apple Store. Também entre no nosso site para conhecer um pouco mais do que estamos fazendo lá. @ZoomSaúde no Instagram e o nosso site www.zoomsaude.com.br. E também não se esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações toda semana com um episódio novo super especial. Hoje estou com um convidado muito legal. Eu estou com o Leonardo Scaldelai. Ele é fisioterapeuta com atuação voltada para a dor, movimento, terapias manuais e performance. Em seu trabalho, une atendimento clínico, educação em saúde e produção de conteúdo para ajudar pessoas a entenderem melhor os sinais do corpo, especialmente quando o incômodo começa a interferir no treino, na rotina ou na confiança para se movimentar. Sua abordagem ajuda a tirar a fisioterapia do lugar de último recurso, depois da lesão, e aproximá-la de uma lógica mais preventiva e funcional. Léo, seja bem-vindo ao ZoomCast. Obrigado. Bom, posso já me apresentar de novo mais uma vez? Eu sou Leonardo Scaldelai, sou fisioterapeuta. Hoje eu trabalho avaliando e tratando pessoas com dor, então tentando entender um pouco melhor o corpo como uma unidade, não só tratando ali o desfecho do problema, mas sim tentando entender a verdadeira causa para conseguir solucionar o problema. Legal. E Léo, conta também pra gente como que você foi parar na fisioterapia, né? O que te motivou a estudar a fisioterapia? Então, na verdade, há um tempo atrás, tudo começou, eu tentando virar jogador de futebol. Então, eu treinava, jogava, e aí eu tive uma lesão de joelho, de ligamento colateral lateral. E aí fui fazer a fisioterapia, vi que a fisioterapia de convênio era horrível, que eu não ia voltar a jogar bola. E aí eu decidi começar a cuidar de pessoas para ter um tratamento mais acelerado, um tratamento mais assertivo para a pessoa poder voltar a fazer o que ela gosta e tudo. Então tudo começou com um sonho que foi meio que fracassado, mas aí eu acabei me encontrando dentro da fisioterapia, ajudando outras pessoas que também sofrem ou já sofreram com isso. Legal. E aí, Léo, me conta um pouco, assim, porque a fisioterapia, e aqui, assim, muitas vezes a pessoa ela chega na fisioterapia, muitas vezes indicada por um médico, acho que normalmente um ortopedista. Do que eu tô falando, é assim que funciona? Ou e também em qual momento que uma pessoa deve procurar um fisioterapeuta? Então, na verdade, hoje em dia muita gente vem quando já tem algum tipo de problema, alguma dor, alguma limitação, alguma coisa que atrapalhe ela na qualidade de vida, né? Então, seja em alguma atividade do dia a dia ou até mesmo nos próprios treinos. Aí, geralmente por indicação de algum médico, né? Mas eu venho tentando conscientizar esses meus pacientes, depois que já passam comigo, de entender a importância da prevenção, né? Do tratamento preventivo. Que aí a gente consegue tratar e se antecipar em relação a possíveis problemas, a possíveis lesões e tudo mais. Mas aí me explica uma coisa. Esse trabalho preventivo, ele parte assim, a partir de um momento que a pessoa ela sentiu alguma coisa, ou existe até um tratamento preventivo anterior para que ela não sinta nada? Não entendi, desculpa. Não, vamos lá, minha pergunta é assim. Eu senti alguma coisa, já devo procurar um fisioterapeuta? Ou esse trabalho preventivo, ele acontece mesmo antes da pessoa ter algum tipo de sintoma? Então, ela pode procurar desde quando ela já começou a sentir, desde o começo, antes de deixar a dor postergar e se tornar uma dor mais difícil de ser identificada, quanto antes de sentir qualquer tipo de dor. Então, a pessoa faz qualquer tipo de atividade, ou até mesmo a pessoa, mesmo que seja uma pessoa sedentária, ela já consegue fazer um tratamento preventivo pra gente fazer como se fosse, eu brinco com meus pacientes que a gente faz como se fosse um alinhamento e balanceamento. Então a gente tenta manter o corpo dentro do eixo para não gerar possíveis danos futuramente. E qual que é o tipo de, assim, as principais queixas que você recebe ali no seu consultório das pessoas que te procuram? A principal disparada é dor lombar, tanto que a dor lombar
ela é a maior doença incapacitante do mundo hoje em dia. Tipo, 8 a cada 10 pessoas já sentiram ou vão sentir dor na lombar durante a vida. Então, tipo, tá à frente de qualquer outro tipo de doença. Então, assim, a dor lombar disparadamente é a mais procurada. Mas também tem outras queixas como dor de cabeça, né? Bruxismo, dor no pescoço, dor no joelho. Mas a mais frequente mesmo é dor lombar. Legal. E para quem está nos assistindo aqui, que tem a dor lombar, ou mesmo para aquele que vos fala aqui, o que você recomenda assim, para dor lombar? Tem algum exercício que pode ser feito em casa? Algum tipo de fortalecimento também que é trabalhado junto com a fisioterapia? O que mais você trata ali o que mais é recomendado no tratamento da dor lombar? Então, é porque, tipo assim, a dor ela é multifatorial. Então, não dá pra falar que a dor é só por conta de um enfraquecimento de músculo ou só por conta de algum episódio específico, né? Ela pode acontecer por várias coisas. Então, até mesmo por conta de uma privação de sono, alimentação, tudo isso pode influenciar pra pessoa começar a sentir dor. Então, o ideal seria que a pessoa praticasse atividade física. Esse é o primeiro ponto, não só pra dor lombar, mas pra qualquer tipo de dor e pra longevidade, né? Mas, aí para tentar direcionar a pessoa, eu teria que entender um pouco melhor de onde veio essa dor para a gente conseguir direcionar melhor a pessoa e orientar melhor. Entendi. E uma dúvida que eu tenho, assim, na verdade, é uma dúvida, assim, na verdade um pouco do que eu vejo, tem muita coisa hoje em dia na internet, né? Falando assim, tem muitas dicas, tem muitos, putz, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, né? Uhum. E você também é bem ativo nas redes sociais, né? Então, assim, o que você sugere para as pessoas, assim, para quem está consumindo? Muitas vezes é uma pessoa leiga, por exemplo, às vezes eu estou procurando, estou com dor na lombar, né? Aí você vai procurar na internet, você acha muitas coisas. Que dica você dá para essa pessoa ela conseguir entender se é um conteúdo ali de qualidade ou se é alguém tentando, assim, dando uma dica que às vezes não funciona tanto, não tem tanta validação? O que você sugere da pessoa de como que ela procurar esse tipo de conhecimento? Então, eu acho que assim, qualquer tipo de movimento que não seja muito fora do que você está acostumado a fazer é legal. Porque muitas vezes acontece da pessoa, por exemplo, a pessoa ela é sedentária. E aí ela vai lá e vê um exercício na internet para tratar dor lombar, só que é um exercício extremamente complexo que ela nunca teve contato na vida. E aí ela faz e se machuca. E aí ela faz e piora a dor. Então, eu acho que tudo que tiver dentro do que ela já faz, ela consegue usar como um recurso para melhorar a dor ou para prevenir dor. Então, tipo, de preferência, exercícios de mobilidade, alongamento, são exercícios mais fáceis de fazer do que um exercício de fortalecimento muito específico, né? Que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, não tem nem consciência corporal para poder fazer. Entendi. E deixa eu te perguntar, se é comum chegar alguém ali no seu consultório, do tipo, senti alguma coisa, tentei fazer alguma coisa e ela chegou pior do que se ela não tivesse tentado fazer nada. Acontece muito isso? Acontece, porque, tipo assim, a dor ela gera trauma, ela gera medo. Então, por exemplo, a pessoa foi fazer um exercício que ela viu na internet. Vamos supor que ela foi fazer um stiff. A pessoa ensinou a fazer o stiff para tirar a dor lombar. Aí ela vai fazer o stiff. Ela sentiu fazendo dor no stiff, ela vai achar que o stiff vai causar dor dela pro resto da vida. Então, toda vez que ela for fazer algum movimento parecido com esse, ela vai achar que ela já vai associar com dor. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Entendi. E aí me tira mais uma dúvida também. Toda vez que uma pessoa ela tá com dor, significa que ela tem uma lesão? Ou você pode ter uma dor sem necessariamente ter uma lesão? Então, essa pergunta é legal, porque a dor ela não significa necessariamente uma lesão. A dor ela é como se fosse um sistema de incêndio do nosso corpo. Então, toda vez que tem alguma lesão de algum tecido, alguma lesão ou um potencial de lesão, o nosso corpo vai apitar. Então, por exemplo, se eu apertar o seu braço, talvez você sinta dor. Não necessariamente machucou o seu tecido, não necessariamente machucou de verdade, mas já apitou.
Porque se eu continuar, pode ser que aquilo machuque o tecido. Então a dor ela vem como um sistema de alerta. Só que muitas vezes esse sistema de alerta ele fica hiperativado. Então qualquer fumacinha de chuveiro já apita e aí a pessoa fica com medo de fazer qualquer exercício, né? Como foi o caso do stiff que eu falei. A pessoa machucou uma vez, ela vai ficar com medo pro resto da vida até alguém orientar que ela realmente deve se expor e não se esconder do exercício. Sim. E aí, até linkando com essa pergunta, tem uma outra que é, assim, pensando aqui. Imagina que tô lá, pô, a pessoa foi fazer o stiff, ela sentiu alguma coisa. Como que eu sei se daqui é uma dor que, putz, aquela dor de, pô, de repente, tô treinando, deu uma dorzinha, pô, já vai passar, de ser alguma coisa um pouco mais séria, assim. Tem como diferenciar esse tipo de dores, assim? Tem. Então, geralmente, quando é uma dor de queimação na musculatura, pode ser uma dor por estresse muscular. Então, às vezes, você não está acostumado a fazer aquele tipo de exercício, ou o seu corpo já chegou na fadiga, ele já está cansado, entre aspas, e aí você começa a sentir aquela queimação. E aí é uma dor relativamente comum do exercício. Agora, se for uma dor de pontada, de choque, aí geralmente eu já sugiro que você pare de fazer o exercício e de preferência que você nem continue o treino até você entender por que aquela dor foi causada. Né? E tem muita coisa que acontece, assim, muitas lesões, elas acontecem por falta de mobilidade? Ou não? Então, as dores, como eu citei anteriormente, elas são multifatoriais. Então, a mobilidade, o alongamento, eles não vão prevenir lesão. Mas um conjunto de coisas pode sim prevenir. Então, tipo, mobilidade, alongamento, fortalecimento, alimentação, tudo isso pode prevenir lesões, mas uma coisa isolada não. Entende? Tá. Então, isso ainda é uma coisa que é muito debatida. Pô, alongamento previne lesão, mobilidade previne? Não, ele vai te ajudar o seu corpo a ser mais flexível, a se movimentar melhor, mas não necessariamente você vai estar prevenindo lesões fazendo isso. Entendi. Mas, assim, ter um bom alongamento, ter uma boa flexibilidade, isso daqui é algo importante que as pessoas devem se preocupar? Ou não, assim? Ou não tem tanta correlação, assim, talvez até pensando com longevidade? Não, é importante sim. Inclusive, uma coisa que é muito engraçado que acontece na academia é, por exemplo, a pessoa está fazendo um exercício de bíceps. E aí a pessoa sempre tem o hábito de fazer um exercício curto, sem alongar por completo. E aí quando a pessoa faz um movimento completo de alongamento, ela rompe o tendão. Ela sofre uma lesão. E aí ela fala, pô, eu não posso alongar por completo porque senão aquilo vai machucar. Mas na verdade o nosso corpo ele é adaptável. Então se você estimula ele a alongar o máximo possível, tanto em um alongamento quanto no próprio exercício, ele vai entender que aquilo é importante, entende? Então, se você faz sempre um movimento curtinho, quando você for fazer mais longo, ele não vai estar adaptado a isso, e aí pode ser que você se machuque, entende? Causa lesão. Entendi. E aí tem uma pergunta que ela vai muito numa linha de alongar antes do treino. É bom? É ruim? Em que momento você recomenda alguém fazer o alongamento? Então, eu particularmente eu gosto de falar para meus pacientes fazerem um treinamento de alongamentos assim, fora do treino, em casa, quando acorda ou quando vai dormir. Porque isso não vai fazer com que você previna lesões e também não vai fazer com que você treine melhor. Tem até alguns estudos que na verdade falam que você pode piorar um pouquinho o seu rendimento do treino. Mas você consegue alongar no próprio exercício. Isso é o que é o mais interessante. Já tem vários estudos que mostram que você consegue ganhar alongamento e flexibilidade no próprio exercício. Então você vai fazer um stiff, se você fazer amplitude completa, principalmente na fase excêntrica, onde você desce, você também está ganhando flexibilidade. Então você consegue aquecer, né? Ao invés de fazer um alongamento separado, você consegue aquecer no próprio exercício, fazendo um movimento completo, né? Isso já vai estar tanto preparando a musculatura, a articulação, quanto gerando um alongamento. Entendi. Então a ideia é quando você for fazer exercício, fazer aquelas primeiras cargas ali bem mais leves, ali com um movimento bem amplo para fazer esse alongamento e depois ir progredindo, aumentando as cargas. Exatamente. Boa. E aí, assim, acho que voltando um pouco naquela pergunta que eu te fiz de muitos conteúdos na internet, você percebe que hoje as pessoas elas chegam
mais preparadas para consulta por conta do acesso às informações. As pessoas chegam, elas discutem mais com você, de repente ela chega, isso daqui eu já vi em tal lugar, que tal coisa, assim. Você sente isso daqui no seu dia a dia, as pessoas chegando com mais informações ali para as consultas? Não estou falando se são informações certas ou erradas. Aí que entra a questão. Sim e não. Tipo, elas chegam com muitas informações, só que muitas informações confusas e informações que não necessariamente servem para elas, né? Porque hoje em dia é difícil você nichar, né? Eu mesmo postava conteúdo, mas você não consegue atingir individualmente cada tipo de dor, né? Então as pessoas, elas conseguem entender um pouco melhor, só que ainda assim é muito confuso porque tem muitas informações que causam conflitos entre elas, né? Sim. E você acha que isso daqui ajuda ou atrapalha? Ajuda. Assim, no começo eu comecei a postar conteúdos bem genéricos, assim. Eu passava alguns exercícios, alguns alongamentos, algumas mobilidades para dores específicas. Então, se você tá com dor lombar, você faz isso. Eram vídeos genéricos, mas o que eu pensava? Pô, eu prefiro fazer um vídeo genérico em que eu consiga atingir uma grande quantidade de pessoas, eu consiga ajudar essas pessoas, do que eu não atingir ninguém. Então, muita gente não vai conseguir fazer aqueles exercícios, mas pelo menos eu vou estar conseguindo ajudar alguém, entende? Então essa era a minha linha de raciocínio. Então sim, os vídeos que aparecem provavelmente vão ajudar muita gente, mas também outras pessoas não vão ser beneficiadas com os mesmos exercícios, né? E Léo, me conta uma coisa. Hoje em dia, a gente vê muito as pessoas procurando mais atividade física. Acho que tem um evento pós-Covid das pessoas que passaram com menos problemas durante esse período, assim, foram as pessoas que eram mais ativas, né, fisicamente, assim, eram aquelas pessoas que não eram sedentárias. Acho que hoje em dia também tem o uso das canetas emagrecedoras. Muita gente percebeu que também precisa manter massa magra, não é somente usar caneta. E aí acho que a gente vê um movimento das pessoas procurando mais atividade física. Consequentemente, mais pessoas, tem muitas pessoas saindo do sedentarismo e procurando as atividades. O que você sugere assim, para essas pessoas, no sentido de para evitar uma lesão, porque muitas pessoas ali não treinam, não têm o costume de treinar, estão iniciando agora alguma prática, principalmente na academia. O que você sugere para essas pessoas? Então, é uma coisa que muita gente pergunta pra mim, inclusive eu percebo que muitos iniciantes, geralmente eles começam a treinar, eles fazem só exercícios de máquina, que são exercícios que teoricamente é mais difícil de você se machucar, porque você está seguindo o movimento da máquina, então dificilmente você vai fazer algum movimento errado. Mas é legal, com o tempo, as pessoas começarem a ir migrando para exercícios livres também, porque isso vai condicionar o seu corpo a ter outros tipos de estímulos, né? Porque eu até brinco que, tipo, o exercício em máquina ele é mais confortável, mas ele não é mais seguro, por incrível que pareça. Porque quando você treina só em máquina, você está mostrando para o seu corpo que, por exemplo, para você fortalecer o joelho, você só faz uma extensão de joelho. Aí você começa a fortalecer a sua perna. Só que quando você vai, por exemplo, jogar bola, você não vai só fazer um movimento de extensão no joelho para chutar a bola. Você vai fazer um movimento de rotação, com inclinação do quadril, uma série de movimentos. E aí é quando as pessoas acabam se machucando. Porque elas acham que treinar só em máquina, por exemplo, elas vão estar se resguardando, mas na verdade a realidade é outra. Então, uma coisa que é muito legal é justamente isso, é você conseguir expor o seu corpo para outros tipos de estímulo, como exercícios livres, e aprender esses exercícios livres para você conseguir deixar o seu corpo mais adaptável. Tem até uma coisa que... Uma vez eu estava assistindo um podcast do Muzi e ele comentou sobre uma coisa chamada coordenação intermuscular, que é basicamente quando o seu cérebro ele começa a aprender a fazer vários movimentos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você vai chutar uma bola, você precisa fazer um movimento de contração, com movimento de estabilização de outros músculos, com movimento de relaxamento de outros músculos. Só que como que você aprende isso? Fazendo exercício livre. Porque nisso existem estabilidades, existem outras coisas que fazem com que o seu corpo se adapte àquilo. Agora, se você treina só em máquinas e tudo mais, aí pode ser que você esteja correndo mais risco de uma lesão do que pessoas que treinam só em treinos livres, entende? É uma boa curiosidade. Eu costumo fazer mais máquina. Às vezes eu treino, meu treino acabo
é super cronometrado, né? Aí eu acabo fazendo mais nas máquinas, porque não precisa... É muito mais fácil trocar, eu gasto menos tempo ali, putz, Mais rápido. com peso, Mas é aí que é engraçado, porque o seu corpo ele fica condicionado a isso. Por exemplo, eu até brinco sobre a questão dos calos nas mãos, né? O nosso corpo ele se adapta muito fácil. Então, por exemplo, por que cria esses calos nas mãos? Porque a pele da sua mão entende que, pô, toda vez ele fica machucando quando ele tá pegando uma barra na academia. E aí toda vez eu tenho que ficar criando uma pelinha nova. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pele mais grossa, mais resistente, que consiga suportar o que ele tá precisando fazer. E com o nosso corpo é a mesma coisa. Então se você só faz máquina, pô, por que eu vou... por que eu vou conseguir fazer vários tipos de movimentos ao mesmo tempo, sendo que eu só recebo esse estímulo? Entendi. Entende? E acontece muitas lesões nisso, né? A pessoa, por exemplo, vai fazer musculação, aí daqui a pouco do nada começa um esporte novo, vai lá com a corrida. Aí a pessoa quer no mesmo dia fazer 10 km. Só o corpo dela não está acostumado a fazer isso, né? Então tudo são adaptações, né? Uhum. E além desse... Não sei se eu vou chamar isso daqui de erro, né? De você só fazer máquina. Mas quais os erros que você vê do pessoal que tá indo pra academia e obviamente depois vão te procurar? Tem algum erro comum que as pessoas cometem ali que elas acabam te procurando depois? Então, Por conta de lesão? eu acho que o medo, ele acaba gerando restrições. Então, a partir do momento que a pessoa teve qualquer tipo de trauma, então, de novo, volta na questão do stiff. A pessoa foi fazer um stiff e ela machucou fazendo stiff. Pô, eu não posso mais fazer nenhum movimento de flexão da coluna porque senão eu vou machucar. E aí aquilo entra no seu subconsciente e você acha que toda vez que você for fazer algum movimento parecido com esse, você vai se machucar. E aí o tratamento é justamente você se expor a esses movimentos, porque quanto menos movimento, mais dor. Mais medo, mais dor. Entende? Então as pessoas me procuram já com várias limitações. Pô, hoje em dia o meu personal pediu pra não fazer mais agachamento porque eu tenho hernia de disco, não fazer mais não sei o que porque eu tenho desgaste no joelho. E aí você vai gerando mais limitações, mais medo, mais dor. Então, o tratamento é justamente o oposto. É você começar a mostrar pro seu corpo que você pode sim se expor, pro seu corpo entender que ele precisa se adaptar para aquela dor diminuir e você conseguir fortalecer. Entendi. Isso daqui, eu não sei se linka, mas assim, eu gosto bastante de acompanhar futebol. E aí é muito comum, assim, putz, a pessoa que se lesionou, e às vezes você fala assim, pô, tá voltando de lesão, então você vê que ele já não corre como corria antigamente, às vezes ele tem mais medo de dividir uma bola. É mais ou menos essa a sensação? É porque assim, dentro da dor, existem dois tipos de dor. A dor aguda e a dor crônica. O que separa as duas é basicamente o tempo. Então, a dor aguda é uma dor que dura até 3 meses. Uma dor crônica, a partir de 3 meses, ela se torna uma dor crônica. Só que a dor crônica, ela já é considerada uma doença, né? Então, pela CID, né, que é a classificação internacional de doenças, ela já é classificada como uma doença. E, além do tempo, o que diferencia também são questões biológicas. Então, a gente percebe que pessoas com dor aguda, quando a gente for fazer, se a gente fosse fazer uma avaliação a nível cerebral dessa pessoa, a gente ia conseguir enxergar algumas sinalizações do cérebro nessa pessoa que tem dor aguda. A partir do momento que essa dor se cronificou, esses sinais eles começam a mudar de região. Ou seja, começa a vir medo, começa a vir frustração, trauma, insegurança, fobia de movimento. Então a dor crônica ela é muito mais do que só uma dor. Ela já é uma doença. Uhum. Então, tanto que tem um número que é bem expressivo, inclusive, que 4 entre 10 pessoas que têm dor crônica têm capacidade de desenvolver depressão, justamente por conta dos sintomas. E vice-versa, né? Pessoas que têm depressão têm mais probabilidade de desenvolver uma dor crônica. Então, a dor crônica ela vai muito além disso, né? Então, o medo e tudo mais, ele se instala na cabeça da pessoa e aí a pessoa começa a se limitar de exercício, de ficar mais depressiva, mais triste, começa a afetar no sono. Então tem várias coisas que começam a contribuir para a pessoa se afastar cada vez mais de atividade física e dos movimentos. Que é péssimo, né? Porque, assim, até refraseando aqui, tiveram 2 médicos que vieram aqui, né? Que eles falaram a dor, né, que a gente foi feito para se movimentar, né? Assim, a gente não pode ficar parado, né? Então, o quanto que o exercício é importante. E pô, se uma pessoa está se limitando por conta de dor,
é péssimo, né? É péssimo. Que acho que desencadeia muitas outras coisas. Inclusive, muita gente me procura assim, assustado, quando vai fazer o exame e fala assim: Léo, eu tenho hernia de disco. Não posso mais fazer agachamento, não posso fazer nada que comprima a minha coluna para baixo. E aí isso já gera esse bloqueio, já gera esse medo. E aí a pessoa começa a fazer menos exercícios. Qualquer mínima dor que ela tiver, ela vai associar a hernia de disco. Só que é que tem vários números, né? Várias estatísticas dependendo do artigo, mas mais de 80% das pessoas que têm hernia de disco não sentem dor. Ou seja, a hernia de disco em si, ela não causa dor. Não dá pra afirmar que ela causa dor. Então, por exemplo, eu posso ter hernia de disco e eu nunca vou saber se eu não tiver dor, porque eu não vou fazer um exame à toa, entende? Sim. Assim como pessoas que têm um desgaste no joelho, não necessariamente porque ela tem um desgaste que ela vai ter dor. Então, isso que as pessoas precisam entender, que elas precisam sim continuar fazendo exercício, que não necessariamente aquele desgaste, aquela alteração vai estar causando dor, até porque o desgaste todo mundo vai ter, né? Ao longo da vida é uma coisa comum de acontecer, né? Sim. E Léo, me conta mais um negócio. A gente tava falando, eu acabei citando um pouco de futebol. E aí, pô, estamos na época de Copa do Mundo, semana que... Bom, quando for ao ar, a gente já vai tá na Copa. Então, assim, vamos trazer assim. Então, esse daqui deixando claro para todo mundo que a gente gravou antes da Copa começar, né? O Neymar foi a maior polêmica aqui dos últimos tempos. Ia ser convocado, não ia. Foi convocado e depois descobriu uma lesão. Você consegue explicar um pouco mais o que foi essa lesão que descobriram dele ali para pessoal, ou quem não está acompanhando, ou explicar de uma forma mais fácil aqui para quem ainda não entendeu o que ele tinha? A princípio, o Neymar tem uma lesão muscular grau 2, que é basicamente quando já começa a romper um pedaço do músculo. Então, é como se tivesse já um corte ali, até a metade do músculo, vamos dizer, né, comprometido. E provavelmente isso deve ter acontecido por conta de alguma contusão, ou seja, ele teve alguma pancada, alguma coisa que inflamou o músculo, talvez ele não tenha percebido, alguma coisa assim, ou a dor talvez não estava tão forte a ponto dele parar, e ele foi continuando e foi intensificando, e aí foi abrindo e foi aumentando a extensão da lesão. E aí agora ele está com uma lesão grau 2, que geralmente, assim, baseado nos estudos, deve melhorar em torno de umas 3 a 5 semanas para cicatrizar a região que está lesionada. Mas não significa que por ele estar recuperado de uma lesão que ele vai estar 100% para jogar. Isso é uma coisa bem importante, porque estar cicatrizado não significa que ele vai conseguir ter explosão, não significa que ele vai conseguir ter o mesmo tipo de arranque, de exaustão muscular. Então, mesmo com toda a tecnologia e tudo mais, o tempo é bem curto, né? Até a Copa. Mas, assim, pensando no lado positivo, a panturrilha é um músculo extremamente vascularizado, né? Passa muito sangue e isso ajuda bastante na recuperação do tecido. Então, até acho que seria legal se você puder explicar um pouco mais, assim, a partir do momento que uma pessoa tem uma lesão, esse processo de recuperação passa por conta do sangue estar passando ali, tá levando nutrientes, é assim que é o processo de recuperação? Então, você pode estimular. Então, no caso do Neymar, provavelmente ele vai usar uma série de aparelhos também e tudo mais para conseguir acelerar o processo de recuperação e de regeneração desse tecido. Mas, basicamente, quanto mais sangue, mais calor tiver naquela região, mais as células como eu posso dizer, as células que vão reparar o tecido vão se aproximar para poder tratar o quanto antes, né? Uhum. Por isso que até uma coisa interessante que muita gente me pergunta, que acho que é uma dúvida ainda de muita gente, quando usar gelo e quando usar calor. Pô, Isso aí é uma coisa que até hoje o pessoal pergunta, quando eu uso gelo? Geralmente o gelo a gente só usa até 48 horas depois da lesão. Por quê? Porque ainda tem bastante edema, tá bem inchado e tudo mais, aí você vai lá e coloca o gelo para poder controlar um pouco aquela questão inflamatória, que geralmente acontece uma questão inflamatória exacerbada, porque o seu cérebro fica desesperado e ele quer proteger de toda forma. Então ele incha para você poder não movimentar a articulação, para você poder tratar aquele tecido. E aí você coloca o gelo até 48 horas para poder diminuir esse inchaço, para mostrar para o seu cérebro que tá tudo bem. E aí depois disso é sempre calor. Porque aí o calor justamente vai ajudar na reparação do tecido. Entendi. Entendeu? Não, super, super claro. E ainda nesse ponto aqui do futebol, que a gente estava comentando, assim, mas do esporte,
É muito, assim, jogador de futebol se machuca muito. Uhum. E mesmo, e assim, pô, tem até academia, fazem fisioterapia, tá, etc. Por que se machuca tanto? Assim, é por conta do impacto? O que são as principais causas de lesão assim no futebol? Então, não só no futebol, mas em qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade, as lesões de duas uma, ou elas são traumáticas, ou elas são multifatoriais. Traumática é uma lesão que você está correndo, você torceu o tornozelo, machucou ali na hora, é uma lesão traumática. Aconteceu Uhum. ali na hora o trauma. Agora, uma lesão multifatorial é aquela lesão que muitas vezes o cara vai pra balada, o cara bebe, o cara não dorme direito e tudo mais, só que o cara treina em alta performance. Só que o corpo dele não tá preparado para isso, porque ele não teve recuperação, ele bebeu álcool, ele não se alimentou direito. Então isso favorece pro seu corpo não tá 100% para conseguir exercer aquele tipo de atividade. Mas é engraçado que até no futebol, grande parte das lesões, como a lesão de LCA, por exemplo, que é uma das lesões mais acometidas no futebol, é uma lesão que acontece sem impacto nenhum, na maioria dos casos. Porque geralmente acontece quando o jogador pula e quando ele vai cair no chão, o joelho dele entra em hiperextensão com algum tipo de rotação e ele rompe. Ou seja, ele não tem contato com ninguém. E mesmo assim acaba acontecendo a lesão. Então, pode-se dizer também que é até um pouco de azar também, assim, dependendo de como você cai, de como que você salta, tudo isso pode influenciar. Mas assim, obviamente que se você for um atleta de alta performance, se você se comportar como um atleta de alta performance, a probabilidade de você ter lesão acaba diminuindo bastante. Então, por isso que você vê vários jogadores, inclusive como o Neymar, que se machuca muito. Por quê? Porque o cara, ele é um atleta de alta performance, mas ele não se comporta como um. Né? Você vê o Cristiano Ronaldo, um cara que se machuca super pouco, justamente por conta disso. Entendi. E até falando assim um pouco de quando a gente pega os atletas de alta performance, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que não são atletas de alta performance querendo se comportar com atletas de alta performance. Não sei se você Uhum. pega muito desses casos assim. Tava até circulando outro dia vi um vídeo, eu recebi de um amigo que era como se fosse o áudio de um fisioterapeuta mandando para uma pessoa falando assim: cara, você acha que você nasceu no Quênia? Você acha que você nasceu, pô, sei lá, tipo, em algum lugar desses corredores? Pô, você tá querendo correr com um pace de 4,20? Cara, pô, Aham. você nasceu no Rio de Janeiro, no Leblon, cara. Vai correr pra um pace de, sei lá, de 5 aí, corre mais tranquilo e tal. Uhum. Depois você vem aqui reclamando de um monte de dor. Você tem visto mais casos, assim, as pessoas chegando com mais queixas, assim, mais pessoas que não são atletas querendo se comportar como atletas? Muito. Porque hoje em dia, como com a internet, as pessoas acabaram se tornando muito imediatistas, né? Todo mundo quer o shape dos sonhos para ontem, todo mundo quer começar a correr o que o outro corre em uma semana. E como eu falei, o nosso corpo, ele é extremamente adaptável. Só que ele precisa de tempo para isso. Então, existem vários estudos que mostram, inclusive, que quando você, por exemplo, você é um powerlifting, você trabalha sempre com altas cargas. A partir do momento que você começa a condicionar o seu corpo para isso, você começa pegando, sei lá, 20 quilos em uma semana, depois de 2 semanas você está com 25, 30 e você vai progredindo. À medida que você vai progredindo, o seu músculo ele vai ganhando mais resistência, o seu tendão ele vai ficando mais espesso, então tudo vai se adaptando para você conseguir fazer. E o que acontece nessas lesões é que não dá tempo do tecido se adaptar para a pessoa suportar aquilo que ela quer fazer, entendeu? Então a pessoa começa fazendo 1 quilômetro, na semana seguinte ela quer fazer 10, só que o corpo dela nem deu tempo de se adaptar para aquilo, Uhum. entendeu? Então na maioria das vezes acontece isso. A pessoa quer fazer tudo para ontem e aí começa a fazer alguma atividade e se machuca. Na academia também, né? Então a pessoa começa a pegar um peso muito rápido, ela quer progredir e eu não sou o cara que é contra pegar peso, pelo contrário, eu acho que é importante a sobrecarga mecânica justamente para você conseguir se adaptar, para você adaptar o seu corpo, adaptar o tecido, para você conseguir ser mais forte, mais resistente, mas isso exige tempo, né? Exige o seu corpo se realmente se adaptar para isso. Então, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que dica que você dá? Seja paciente, seja paciente e trabalhe com, vai entendendo o seu corpo. Se você sente que
o seu corpo começou a dar sinais, que você está muito cansado, você começou a sentir alguma dor, talvez seja o momento de você não progredir naquele momento. De, às vezes, você dar um passo para trás e melhorar um pouquinho a sua execução. De você dar um passo para trás, diminuir um pouquinho a carga para melhorar outra coisa. Porque muitas vezes você começa a ir atropelando o processo e aí daqui a pouco você está fazendo uma execução horrível com um peso extremamente acima do que você aguenta. Então, toda vez que você sentir algum tipo de sinal, de repente... já é um alerta para você dar um passo para trás, para você ver o que você pode estar errando. Até mesmo, de repente, uma manutenção, né, no fisioterapeuta, se quiser me chamar para poder passar comigo, já fazer um tratamento preventivo é importante. Pô, com certeza. Depois, no final, você vai deixar seus contatos aqui na descrição do vídeo, assim, vai ter todos seus contatos aqui, que é importantíssimo. E acho que as pessoas entenderam, né? Porque às vezes, assim, um executivo, às vezes o cara quer performar, obviamente, esse cara é motivado, né, a performar, né? Ele performa no trabalho, mas aí ele quer performar no esporte, mas ele não tem todo aquele tempo. Exato. Que, por exemplo, um atleta tem, que ele só não, né? Mas ele treina, se alimenta, descansa, buscando a performance, né? Então, acho que... E, inclusive, hoje em dia... Como o uso de hormônio está muito em alta, o que acontece? As pessoas dormem pouco, se alimentam mal, só que como elas usam hormônio, o corpo dela acaba sendo mascarado de uma certa forma, né? Por conta do hormônio, porque o hormônio faz você se tornar menino de novo, né? Então você não precisa dormir tanto, aí você consegue pegar mais carga mesmo estando cansado. Só que isso de forma externa, só que de forma interna você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se o seu tendão ele tá se desgastando, se ele está inflamado. Tanto que geralmente quando os caras vêm passar comigo, eles já estão em um estado assim de quase uma ruptura, uma lesão, grau 2, né? Então, esse uso de hormônio também é uma coisa que, como está em alta, acaba afetando bastante no crescimento de aparecimento de lesões. E quais são, acho que até, assim, por ser um tema que está em alta, né? A gente vê no nosso círculo de pessoas assim, acabam tendo pessoas que estão usando e tal. Quais são os riscos, e aí falando mais do ambiente de academia, né? Quais são os riscos porque uma pessoa que usa esses hormônios, quais são os riscos de lesão eles aumentam os riscos de lesão uma pessoa que usa hormônio? E quais são e por quê? Então, depende muito do tipo do hormônio. Tem alguns hormônios que, por exemplo, ele causa ressecamento dos tecidos. E aí, se a pessoa, dependendo do tempo que ela usa, dependendo da quantidade, isso pode sim aumentar o ressecamento desses tecidos e favorecer para ela ter uma lesão. Mas também tem outras coisas que não são nem tão ditas, como, por exemplo, às vezes a pessoa toma algum medicamento de uso oral, algum tipo de anabolizante, e a maioria dos anabolizantes que são tomados via oral, eles são metabolizados pelo fígado. E o fígado, ele tem um contato muito grande com o nosso diafragma, né, que é o principal músculo da respiração. E aí quando o fígado começa a ficar muito irritado, começa a ficar muito sobrecarregado por conta do uso desses hormônios que são ingeridos, ele pode acabar gerando uma pressão lá no diafragma, que é o músculo da respiração. E aí olha que interessante, tem um nervo que sai lá do pescoço, chamado nervo frênico, que inerva o diafragma. E aí quando o fígado começa a pressionar o diafragma, ele pode gerar uma irritação no nervo e, consequentemente, a pessoa acaba tendo dor no ombro direito. Caramba. Isso acontece não só com o uso de hormônio, mas até você comentou sobre as canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro também pode acabar influenciando, porque Ozempic, Mounjaro, eles acabam retardando o esvaziamento do estômago, e aí isso mantém a comida mais tempo ali dentro. E aí a pessoa pode começar a ter refluxo, por exemplo, e aí o refluxo pode favorecer também a mesma coisa de irritação no diafragma e, consequentemente, gerar uma dor no ombro esquerdo. Então, tem muitas dores que elas são mascaradas por conta de alguma coisa que a pessoa nem sabe que está em excesso, entende? Então, por isso que é interessante ter esse feeling do que a pessoa está usando. Eu sempre pergunto no começo da consulta o que a pessoa está usando, qual que é a dose, se ela está usando com outro medicamento, qual que é a frequência, porque isso pode sim influenciar em uma dor no pescoço, pode influenciar em uma dor no ombro. Alguns medicamentos também que aceleram muito pode influenciar em um bruxismo para a pessoa ficar mais tensa, mais acelerada, começar a apertar mais os dentes e começar a gerar dor no pescoço, dor de cabeça. Então, essa questão de medicamentos também é bem importante para a gente
tomar cuidado. Isso aqui é interessantíssimo, porque, assim, às vezes você nem sabe, né? Você tomou alguma coisa despretensiosamente pra alguma coisa e no fim tá impactando, é meio um efeito borboleta, né? Aham. E aí, Léo, eu ia te fazer mais uma pergunta aqui nessa linha. Uma vez eu vi alguma coisa, aí se você puder explicar um pouco mais detalhes também, que só voltando nessa linha de hormônios, que às vezes as pessoas estão ingerindo alguma coisa para aumentar a força, e aí às vezes o tendão dela, assim, de repente o músculo cresce ou fica mais forte, mais rápido do que o tendão, e aí que você tem o rompimento, estiramento. Isso daí acontece mesmo? Acontece muito. Tem várias drogas assim que as pessoas ingerem ou aplicam, né? Que elas aumentam muito a produção de força. Só que imagina, o seu tendão tá dessa finura. E aí, em 2 semanas, já deu tempo de gerar algum tipo de empilhamento. Você começa a ter muita força, só que você não percebe que o seu músculo ainda não está preparado. Muitas vezes você nem tem a capacidade muscular ou a capacidade tendínea para você conseguir produzir tanta força. Né? E aí a pessoa começa a treinar achando que é o Hulk, e aí acaba gerando algum tipo de lesão, algum tipo de tendinite, porque aí a pessoa nem percebe, né? Ela acha que ela tá forte e que o músculo dela também já tá forte. Mas entra naquele negócio que eu te falei sobre tempo, né? De adaptação. Obviamente, se a pessoa começar a progredir aos poucos, o tendão, tudo isso vai acabar crescendo junto e acompanhando o peso que a pessoa está pegando. Só que com a medicação a pessoa acaba pulando esse processo, né? E acaba favorecendo uma lesão também. Entendido. Léo, você falou uma palavra que assim, é uma palavra que acho que ela sempre circunda ali o nosso vocabulário, mas às vezes acho que... Bom, eu não sei ao certo qual que é a causa e qual que é o efeito. Tendinite. Cara, você consegue me explicar o que é uma tendinite? Assim, de fato, tem muito atrelado a movimentos repetitivos. É isso que eu tenho na cabeça. Mas aqui é uma curiosidade minha. Então, uma dica para as pessoas aí que forem avaliar algum tipo de exame. Tudo que termina em ite é inflamação. Tá bom. Esse é o conceito. Então, tendinite é uma inflamação do tendão. Bursite é uma inflamação da bursa. Então, tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, a partir do momento que gerou uma tendinite, começou a inflamar aquele tecido. E aí, se você mantém aquela inflamação por mais tempo, sem tratar, sem tirar aquela sobrecarga, aquilo pode começar a gerar uma fissura, porque começou a inflamar, começa a ficar menos resistente, mais fraco, mais frágil, e aí começa a romper, que foi o caso provavelmente do Neymar, que gerou algum tipo de edema, algum tipo de inflamação ali, e aí ele não percebeu e foi abrindo, foi rasgando. Né? Entendi. E a bursite, só para... Você falou o que é a bursa? Então, a bursa ela é como se fosse uma bolsa de líquido. Então, a gente tem bursa em várias regiões, em várias articulações. A gente tem, por exemplo, bursa no ombro. Então, tem muita gente que tem bursite subacromial, que é uma bursa que protege a articulação do ombro. Tem bursa no quadril, tem bursa em várias articulações, que é justamente como se fosse um amortecedor, né? Uma bolsinha de água. E aí, ela pode... de água não, de líquido, né? Mas ela pode inflamar. Entendido. E voltando num tema que a gente falou, a gente acabou falando, mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre esse tema, que a gente fala da dor lombar. Por que tanta gente tem dor lombar hoje em dia? Tem algum motivo? É estilo de vida, de como que a gente tá, a sociedade como um todo está vivendo hoje que leva a isso? Então, a dor lombar, ela pode ter diversas causas. Mas assim, tem uma questão que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. Então, as pessoas passam muito tempo sentadas no computador, tudo é muito fácil, tudo pelo digital, né? Então, as pessoas passam muito tempo em uma posição só. Isso pode, eu não vou falar que isso vai te causar dor, mas isso pode favorecer com que a dor apareça. Mas, como você falou, ela pode ter questões emocionais, pode estar ligado com ansiedade. Uma dor lombar ela pode estar ligada até mesmo com uma prisão de ventre. A pessoa tem dificuldade no banheiro, o intestino não funciona direito, o intestino começa a gerar uma pressão ali nas costas e a pessoa começa a sentir dor na lombar. Então, de fato, assim, tem várias causas e o meu trabalho é justamente esse, é tentar entender de onde está vindo e tentar normalizar, né? Porque hoje em dia o que a gente mais vê, a pessoa está com dor lombar, aí ela vai passar algum físio e tal, a pessoa vai lá, coloca o choquinho ou vai fazer alguma massagem, a pessoa fica massageando a lombar, só que muitas vezes a dor não tá vindo daquela região que tá doendo.
entendeu? Então ela pode estar vindo de alguma víscera, pode estar vindo de algum músculo, pode estar vindo de alguma sobrecarga, né? Porque na maioria das vezes o nosso corpo ele está desalinhado, é como se fosse aquela história do carro que eu falei. Então o corpo está fora do eixo, começa a sobrecarregar mais uma região, e aí você começa a gerar dor, só que se você não alinha aquele eixo, aí a pessoa vai continuar sentindo dor ali para sempre. Então o meu trabalho entra justamente aí. Alinhar o corpo da pessoa para voltar para o eixo e o corpo voltar no estado normal, entre aspas, né? E aí você falou um ponto interessante. Na verdade, assim, é um ponto interessante. Tudo que você está falando é interessante, mas assim, um ponto que eu queria entender mais é que, assim, quando uma pessoa procura um fisioterapeuta, eu acho que existem algumas formas de tratamento. E, aí, e algumas vezes, assim, eu nunca... Quando eu precisei fazer fisioterapia, foram mais exercícios de fortalecimento. E eu te perguntei da bursite porque eu tenho no ombro, né? Então eu fui atleta de polo aquático. Então eu tenho alguns, acho que são tendões rompidos aqui, são parcialmente. Então eu preciso fazer bastante exercício de fortalecimento ali de ombro, né? Então na época eu fui diagnosticado, tinha bursite. Mas também existe tratamento com choque. O que são esses choques? Como que eles funcionam dentro do tratamento? O choque, ele é a eletroestimulação. Só que dentro da eletroestimulação tem vários tipos de choquinhos, vamos dizer assim, vários tipos de funções. Aí o mais clássico, né, que é o da fisioterapia, que o pessoal zoa muito, que fisioterapia é choquinho, que é a dor da analgesia, é o choquinho da analgesia. Então o terapeuta coloca em alguns pontos, algumas regiões, para mandar choque para poder, como se fosse anestesiar aquela região. Então a pessoa tá com muita dor, você vai lá, coloca o choque, de repente para você conseguir fazer o exercício, porque às vezes a pessoa ela tem tanta dor que a dor limita ela de fazer o exercício. Então o terapeuta vai lá, coloca o choque para poder tirar a dor, vamos dizer, naquele momento, fortalece, e aí depois de algum tempinho ali a dor volta porque passa o efeito do choque. Mas também tem outros tipos de choque que eles também são gerados para gerar contração muscular. Então tem até algumas academias famosas hoje em dia que usam o trabalho de eletroestimulação para fortalecimento também. Então você vai lá e pega, por exemplo, coloca um eletrodo aqui na cabeça do bíceps e coloca o outro na outra cabeça. E aí é como se ele gerasse um choque para poder contrair o músculo, que seria o movimento de uma rosca, por exemplo. Entendeu? Então você consegue controlar a intensidade. Então quanto mais intensidade, mais estímulo. E aí você consegue gerar hipertrofia também no músculo com esse choque. Então o choque ele tem várias finalidades, assim, depende para qual você quer usar. Entendi. Esse daí da academia, então a pessoa não precisa malhar, ficar tomando choque e aí é como se ela tivesse feito o exercício, é isso? É e não é. Tipo assim, eles tentaram implementar esse tipo de modelo, só que, primeiro que é chato pra caramba você ficar tomando choque o tempo inteiro. Imagino. Mas o resultado também não é igual de uma pessoa que treina na academia, né? E aí entra também até aquela questão que eu te falei, né? Imagina, se você só toma um choque pra fazer esse movimento, você vai estar condicionado a só fazer esse movimento, né? Então, seu corpo vai estar super vulnerável a outros movimentos, né? Mas também o resultado de hipertrofia é bem diferente de um resultado da musculação. O resultado da musculação acaba sendo bem mais expressivo. Legal. E Léo, a gente está começando a caminhar aqui pro final do episódio. E aí tem um negócio que eu costumo perguntar assim na verdade é pra gente desmistificar algumas coisas da saúde, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então tem uma pergunta aqui que eu queria fazer assim, se você pudesse escolher um sinal do corpo que as pessoas deveriam acompanhar melhor ao longo da vida para entender dor, mobilidade, movimento e performance, qual seria? Dor. Dor? Qualquer tipo de dor é interessante a gente já parar e avaliar. Porque a dor, ela pode ser por conta de uma questão física ou emocional. Isso é bem interessante porque muitas vezes não é que existe a dor emocional, mas é que às vezes o linear de dor da pessoa acaba aumentando ou diminuindo de acordo com o acontecimento, de acordo com alguma situação que ela passou. Então, por exemplo, você sentiu uma dor na lombar. Você vai interpretar aquela dor de uma forma. A partir do momento que você sentir essa dor de novo, essa dor ela pode vir muito forte ou vir muito fraca de acordo com como você reagiu àquela primeira vez. Então é importante a gente já entender porque a dor, ela sendo forte ou fraca, a gente não consegue saber se realmente existe uma lesão grande ou pequena. Entende? Porque é muito sobre como a pessoa interpreta aquilo.
Então a dor é o principal ponto ali, o principal sinal de alerta para a gente conseguir, para a pessoa ficar atenta. Então qualquer tipo de dor, a pessoa já ficar atenta para poder procurar algum profissional, para poder entender. E se a dor persistir também, de procurar o quanto antes, porque igual eu falei, passou de 3 meses, já se torna uma dor crônica e aí já começa a ser muito mais difícil da gente tratar, né? Porque já começou a mudar regiões cerebrais, já começou a vir medo, fobia, enfim, várias outras coisas que podem fazer com que aquela dor primária acaba se tornando outras coisas, né? Entendi. E aí eu ia te perguntar mais uma coisa aqui nessa linha, assim, a partir da dor, é muito normal, assim, pô, falando como uma pessoa normal aqui, comecei a sentir uma dor, aí você fala, putz, amanhã vai passar. Aí, eventualmente, no dia seguinte, essa dor não passou, aí você fala, pô, vou na farmácia, vou comprar um analgésico aqui, vou comprar um relaxante muscular. E que momento que... Isso daí, assim, em que momento que, putz, eu não deveria fazer esse fluxo, né, de, tipo assim, tentar resolver por si só. Muitas vezes essas dores passam. Isso aqui eu queria entender, assim, putz, é normal, assim. E em que momento que, assim, não, pô, você precisa ir num profissional e entender o que está acontecendo de fato. Então, eu nunca sugiro a automedicação. Primeiro porque ela não cabe a mim, né? Não compete à minha área. Mas também porque você pode estar mascarando um problema que você não sabe, né? Então, já aconteceu, só para você ter noção da gravidade, de uma paciente chegar com um problema, uma dor teoricamente na lombar e no quadril. E aí ela estava tomando medicamento, então ela estava mascarando aquela dor. E aí quando ela foi passar comigo, eu fiz uma consulta, não melhorou, ela passou de novo. E aí, de acordo com as coisas, as queixas que ela me trouxe, as informações que ela me trouxe, eu falei, faz uma ressonância, ou melhor, faz um exame de imagem, uma tomografia de fígado para ver o que aconteceu. E aí quando eu fui ver, ela estava com câncer de fígado. Obviamente, foi um pouco de sorte da minha parte de ter conseguido ter esse feeling para conseguir orientar, mas pode ser uma coisa muito grave ou pode ser nada. Mas se você toma um medicamento, se você fica mascarando aquilo sem nenhum tipo de prescrição, você pode estar escondendo um problema muito grande ou muito pequeno, né? Não, faz total sentido. E aí, a gente, pra gente caminhar aqui para profissionais, a gente sempre abre, né? Quando a gente anuncia nas nossas redes que a gente vai trazer um convidado, a gente abre uma caixinha de perguntas. A gente recebeu bastante perguntas aqui. Eu vou ler algumas aqui aí essas daqui são um pouco mais papum. Mas seria legal, tipo, pra gente responder o pessoal aqui que enviou. Sinto dor no joelho quando treino. Devo parar? Não. Não? Então, o importante é entender aonde dói, em quais exercícios que dói, e se dói com cargas, se dói com cargas, se dói sem cargas, se dói só fazendo o movimento. Porque o primeiro passo, geralmente eu falo para a pessoa diminuir um pouquinho a carga. Diminui a carga, a dor melhorou? Então continua fazendo. Diminui a carga, a dor continuou? Tenta mudar a angulação, faz com uma amplitude um pouco menor. Continua a dor, tenta mudar para algum outro exercício que tenha mais ou menos o mesmo padrão de movimento. Então, seguir mais ou menos essa linha, mas nunca deixar de fazer o exercício. E só entrando nessa daqui que eu perguntei, essa daqui não veio nas perguntas, mas surgiu agora. Tem muita pessoa que, pô, sabe, mexe o joelho, estala. Isso daqui é preocupante? Então, o estalo, ele não é uma coisa preocupante, né? O estalo ele pode acontecer por vários fatores, inclusive por conta de hidratação ali e tudo mais. Até uma falta de mobilidade pode favorecer, por exemplo, de ter mais estalos na articulação. Mas o estalo não costuma ser alguma coisa preocupante, assim. Boa. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui foi: liberação miofascial funciona mesmo ou é só alívio temporário? Então, aí que entra a questão. Eu trabalho com liberação miofascial. Só que a liberação miofascial é uma coisa muito genérica. Se a gente for falar aqui, tipo, você está com dor na lombar, eu vou soltar o músculo da lombar, é genérico. Agora, se você consegue identificar de onde está vindo essa dor, entender os padrões, entender comportamento, fazer uma avaliação postural e tudo mais, aí você consegue identificar e usar a liberação como recurso para realmente tratar a dor. Inclusive, a gente... Já vou fazer um pitch aqui. Muita gente pergunta, muitos profissionais mandavam para mim, pô, Léo, por que você
não abre um curso? Por que você não ensina isso? Por que você não mostra como fazer uma avaliação postural? E aí, recentemente, a gente criou uma ferramenta, uma inteligência artificial, que faz justamente esse trabalho que eu faço. Ela tem esse tipo de abordagem, ela tem essa visão. A ideia foi justamente pegar o meu raciocínio clínico e colocar dentro de uma inteligência artificial para conseguir ajudar os profissionais. Então ele anexa fotos dos pacientes e dentro dessas fotos ele já consegue te dar um resumo clínico e te direcionar como você deve abordar esse paciente, quais pontos você deve abordar com mais prioridade. Lá você consegue prescrever exercícios de mobilidade, fortalecimento para o paciente. Então é realmente uma ferramenta bem completa que a gente lançou justamente para poder ajudar esses profissionais que sofrem com essa questão de conseguir entender e avaliar melhor para conseguir ser mais assertivo no tratamento. Mas agora eu já falo o nome da ferramenta, onde que o pessoal acha. A nossa ferramenta chama AGI, ela vai estar lá no link da minha bio do Insta, depois eu vou deixar meu Instagram. Já vou deixar agora, é @leonardoscaldelai. Então lá tem o link, só clicar e ser feliz. Boa. E tem outra pergunta aqui. Tenho dor há anos. Ainda dá para melhorar? Então, você falou assim, quanto mais tempo, pior. Mas assim, tem coisas a serem feitas? Dá para melhorar. Inclusive, uma coisa que é muito interessante é que, às vezes, a lesão que a pessoa tinha... A lesão que a pessoa tinha quando ela começou a sentir dor, já nem existe mais. Às vezes, a lesão já foi cicatrizada e a pessoa continuou sentindo dor há anos, porque ela não tratou, ela não se recondicionou, ela não se expôs ao exercício, ela se restringiu, ela continuou com medo, com a frustração, com medo no movimento, e a dor continuou só no cérebro dela. O cérebro continuou com o sistema de alarme ativado, só que muitas vezes a lesão já nem está lá mais. Então, por isso que é importante entender se realmente existe ainda, ou se realmente é só o sistema de alarme que ainda está ativado. Caramba, que loucura. Impressionante. E uma última pergunta aqui que é, dor que desce para a perna, é sempre ciático? Não, isso aí é clássico. É clássico. Mas, geralmente a dor do ciático é uma dor neuropática, uma dor que segue o caminho do nervo. E aí, geralmente a dor do ciático, ela desce do meio da bunda, da parte de trás, para a parte de trás da perna, para trás do joelho e até o pé. Essa é uma dor geralmente clássica de ciatalgia, inclusive é contraindicado a pessoa alongar posterior de coxa, por exemplo, igual as pessoas alongam, porque isso pode irritar ainda mais o nervo. Então, se o nervo está inflamado, está tenso ali, se você estira, você estressa mais, pode piorar essa ciatalgia, né, que é a dor no ciático. Mas não necessariamente todas as dores que descem para a perna é do nervo ciático. Se for uma dor que desce, por exemplo, pela lateral da perna, pode ser uma tensão de glúteo médio, de tensor da face lata, de algum outro músculo. Por isso que é importante passar com algum profissional para poder entender qual que é o caminho da dor, quando começou e tudo mais. Boa. Então, Léo, papo super, super legal. Agradeço mais uma vez você ter topado aqui, vir aqui participar. Se você quiser deixar algum recado final aqui para as pessoas e também deixa os seus contatos, onde que o pessoal te encontra, também marcar uma avaliação, te conhecer. Legal. Fica à vontade. Então, lá no link do meu Instagram, @leonardoscaldelai, tem tanto o link da nossa ferramenta para profissionais da área da saúde, quanto o contato por WhatsApp para você poder marcar uma consulta. Eu atendo na região do Brooklyn e também faço alguns atendimentos a domicílio, então se tiver interesse de marcar alguma consulta, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente já te orienta e te tira todas as suas dúvidas. Boa. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, se você ainda não deixou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse episódio com aquela pessoa que tenho certeza que você sabe que o conteúdo desse episódio vai ser bem pertinente para essa pessoa. Não deixe de seguir a Zoom nas redes sociais, @ZoomSaúde no Instagram. Acesse o nosso site www.zoomsaude.com.br, baixe nosso app e te vejo no próximo episódio. Até mais.